no livro do profeta Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3. Hoje nós encerraremos, então, essa série de mensagens que nós tivemos no livro do profeta Naum. Nós meditamos já no livro do profeta Jonas, onde nós vimos aquele profeta do Senhor indo à cidade de Nínive e proclamando a salvação do Senhor para a vida daquelas pessoas. E eles se convertem, eles aceitam. Só que depois de 100 anos, ou mais, um pouco, 130, 150 anos, aproximadamente os historiadores acreditam, o povo se esqueceu daquele Deus, daquele Senhor bondoso e misericordioso. Então, agora, o Senhor chama o profeta Naum, que nesses 3 capítulos aqui, faz então uma profecia de condenação. De condenação. Então, nós iremos meditar. Naum, capítulo 3. Tá bom? Naum, capítulo 3, versículo 1 a 19, onde, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós precisamos ler a palavra do Senhor para a nossa edificação. Então, o tema dessa noite, irmãos, é quando Deus expõe a soberba e derruba os impérios. Quando Deus expõe a soberba e derruba os impérios, e veremos aqui em Naum, capítulo 3, são 19 versículos, estarei lendo, acompanhem a leitura da palavra do Senhor, porque de fato, irmãos, nós cremos que é a palavra do Senhor que nos edifica. Eu, vindo aqui falando qualquer coisa, não edificará ninguém. Talvez eu possa emocionar, e olha lá. Mas o que de fato muda e transforma é a palavra. Então, a palavra precisa ser lida antes de qualquer coisa, antes de qualquer pronunciamento. Né? Então, melhor dizendo, Naum, capítulo 3, versículo 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor: a ruína completa de Nínive, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites, e o estrondo das rodas, o galope de cavalos, e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus cais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás.
também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as fortalezas são como figueira, com figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca dos que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barco e pisa a massa. Toma força para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subir no sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palma sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, sua palavra foi lida, e nós cremos, ó Pai, que ela é como uma faca, uma espada de dois gumes, ó Pai, que realmente penetra na nossa alma, nosso coração, capaz, ó Pai, de separar alma, espírito, ó Deus. Sabemos que a sua palavra de fato é que fala ao nosso coração, porque ela é eficaz, assim como uma espada, ó Deus, tão afiada. Peço ao Senhor, ó Deus, que fale conosco, trabalhe no nosso coração, ó Pai, para que possamos sair edificados pela tua palavra e cada vez mais, ó Deus, compromissados com o Evangelho, compromissados com a tua igreja, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje então nós iremos encerrar esse livro tão pequeno, tão pouco estudado, mas que traz uma palavra extremamente forte e necessária para todos nós. Porque ela traz uma palavra de amadurecimento cristão. Só que muitas vezes, ainda de forma involuntária, podemos assim dizer, irmãos, temos a tendência de olhar e dar mais importância para textos assim que a gente... Outros textos da Bíblia, outros textos que a gente olha e fala, é um pouco mais fácil. Especialmente quando nós nos deparamos com Naum, capítulo 3. Se vocês repararam, vocês perceberam uma linguagem difícil. Além da nossa tradução que nós usamos, a Ara, ela é mais difícil, mas também a linguagem dessa profecia também era um pouco mais difícil. Então, às vezes nós, como seres humanos, procuramos então nos afastar de textos mais difíceis, de textos pesados, ou até textos que falam de juízo. Porém, a própria Escritura nos ensina que toda a Escritura é útil para o ensino, para a instrução, para o crescimento da nossa vida, nossa justiça, para a nossa edificação. Por isso, eu farei uma breve recapitulação do livro de Naum. Né? Alguns irmãos aqui, eles acompanharam o primeiro sermão, outros irmãos acompanharam uma outra parte do capítulo 1, outros acompanharam somente o capítulo 2, e outros não acompanharam nenhum. Né? Então eu acho interessante eu fazer um contexto para que a igreja possa então compreender o que está acontecendo, o que o capítulo 3 está falando para nós, ok? Então, eu vou falar um pouco, uma breve recapitulação do capítulo 1, do capítulo 2 e depois desse capítulo. E eu vou apresentar depois aos irmãos 2 pontos e então explicarei e aplicarei para a nossa vida, ok? Então, o que nós vimos até agora, irmãos? O que vimos até agora em Naum? A primeira coisa que nós não podemos esquecer é
é o nome do profeta. O nome do profeta. Em muitos casos, no Antigo Testamento aqui, o nome do profeta está diretamente ligado à sua missão e àquilo que ele ia realizar por meio da vontade do Senhor. E com Naum não é diferente aqui. O que significa Naum? Significa consolo. Significa consolo. Mas você pode se perguntar, tá, Naum está proclamando essa profecia, o seu nome é consolo, a profecia é sobre consolo também, por mais que tenha destruição, mas é sobre consolo, mas é consolo para quem? Consolo para o povo de Deus que estava em Judá, o reino do sul, que vinha sofrendo ataques da Síria e de outras nações ali. Então Deus levanta, irmãos, Naum para anunciar, e esse anúncio traria então consolo para o povo, porque Deus nesse momento agora destruiria um dos maiores inimigos de Israel em todo o Antigo Testamento. Às vezes, irmãos, por causa da nossa familiaridade com o Antigo Testamento, a gente pensa o quê? Que os piores inimigos foram os egípcios, nós pensamos que os piores inimigos foram os babilônicos, ou até mesmo os filisteus. E de fato eles foram terríveis, mas o que nós vemos pela palavra de Deus e pela história dos reis é que os assírios, né, que é esse povo aqui de Nínive, Nínive é a capital, então, do Império Assírio. E os assírios, eles eram um povo cruel, extremamente cruel. Eram violentos, eles desprezavam qualquer senso de justiça, de ordem, de família e, obviamente, do Deus Yahvé, do Deus de Judá. Então, nesse nosso texto, Deus está agora falando para Judá. Ele chama, levanta esse profeta, fala então ao povo, só que a forma que Deus pede para Naum escrever e falar com o povo é como se Judá estivesse ouvindo a conversa que Deus está falando contra Nínive, a capital da Síria. E essa conversa que o povo de Deus está ouvindo deveria então trazer consolo para todos eles, para o coração deles. E por quê? Porque Deus aqui, irmãos, está mostrando em sua palavra para esse povo que ele não é um Deus distante. Que ele não é um Deus que está paralisado. Que ele não é um Deus que está amedrontado diante do poder dos inimigos ou do que eles podem fazer. Pelo contrário, nós vemos diante da sua palavra aqui um juiz santo. Um juiz misericordioso. Vimos misericórdia lá em Jonas. O Senhor derramando o seu amor, misericórdia, fazendo o impossível imaginado. Mas agora o Senhor é tempo de justiça. É o tempo onde o Senhor, de fato, falará com o povo de Deus, dando esse consolo, e com Nínive, dizendo, eu preciso punir o mal. Então, em sua palavra, o Senhor, ele anuncia e mostra, não só para Judá, mas para todos nós essa noite, irmãos, que é um Deus amoroso. É um Deus, de fato, que nos ensina, que nos cuida, mas ele é um Deus que é juiz poderoso, santo, e ele, sendo um juiz santo, ele precisa punir o mal. Então, essa é a temática do livro de Naum. Se você quer um resumo, é esse. Essa é a temática. O nosso Deus, absolutamente santo, cheio de justa ira, ele punirá os assírios e, ao mesmo tempo, ele trará consolo ao povo de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Por isso que eu peço para que vocês possam deixar a sua Bíblia aberta. Naum, capítulo 1, vocês vão olhar aqui no capítulo 1, então, irmãos, como vimos, eu acho que umas 2, 3 semanas atrás, nós encontramos aqui uma descrição do caráter de Deus. Então, o capítulo 1 fala sobre quem Deus é. E muitos estudiosos aqui entendem que esse primeiro capítulo ele tem uma forma de salmo. É quase um cântico sobre quem Deus é. Então aqui a gente vê que esse Deus maravilhoso, esse Deus também que é justo, ele tem a capacidade de quê? De julgar, de destruir, de exercer a justiça. E até mesmo ele termina aqui em um determinado momento, ele desafia o reino da Síria, dizendo assim, em outras palavras, tentam se defender diante da minha ira, diante do meu juízo que eu irei fazer contra vocês. Agora no capítulo 2,
o que nós vemos aqui é que a linguagem ela se torna um pouco mais pesada. Primeiro capítulo, quem Deus é. Segundo capítulo, a gente vê agora uma descrição vívida sobre a queda do Império Assírio. E a gente vê aqui o retrato no capítulo 2, irmãos, do terror que aconteceria quando o Império Medo e o Império dos Babilônicos se unissem para destruir a Síria. E tudo isso, é claro, irmãos, está diante do controle, da soberania, da ação do nosso Deus. E aí a gente entra no capítulo 3. E aqui no capítulo 3, se você olhar, você vai ver muitas figuras de linguagem. São figuras de linguagem, irmãos, fortes, graves. Mas essas imagens revelam essa drasticidade mesmo do pecado dos assírios. E a seriedade, irmãos, do juízo de Deus contra eles. Então, diante desse contexto histórico, diante de todo esse pano de fundo que nós vimos agora, né, nós então estamos preparados, irmãos, para tentar responder uma pergunta que, ao ler esse texto, eu fiz a mim e eu passo aos irmãos também para meditar essa noite. A pergunta que eu faço após ler esse texto é: o que acontece quando uma nação, o que acontece quando uma igreja, o que acontece com um coração que confia mais em si mesmo do que em Deus? O que acontece com um coração, com uma nação, com uma igreja que confia mais em si, no seu braço, no seu poder, do que em Deus? É isso aqui que nós veremos, irmãos. Nós veremos isso. Então, se o capítulo 2 mostra essa ideia dessa queda externa, ou seja, os medos e os babilônicos estão entrando e destruindo, você pode perguntar por quê, né? Por quê? Beleza, eu entendi, mas por quê? Então, o capítulo 3, ele revela o motivo. Ele mostra como se Deus estivesse falando assim: Judá ou Nínive, irei destruir vocês. E eles perguntam, por quê? E aí o Senhor, ele fala por meio do profeta. Então, a primeira ideia que eu quero passar para os irmãos essa noite é: Deus expõe a maldade que se esconde por trás do poder. Deus expõe a maldade que se esconde por trás do poder. Versículo 1 a 7. Os irmãos podem acompanhar. Versículo 1 a 7. Está a base do nosso primeiro ponto. Ok? O primeiro versículo diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Essa ideia aqui de ai cidade sanguinária, irmãos, é uma palavra que está no original carregada dessa ideia de culpa acumulada, que de fato é uma culpa diante desse sangue, de muita violência. Ou seja, os assírios, eles eram um império, uma nação sanguinária. Eles não iam só conquistar, eles iam para destruir tudo que pudesse ter vida naquele momento. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? É que Nínive não é apenas forte, mas ela é cruel. Então, o Senhor está mostrando aqui, nesses 7 versículos, por que Nínive, então, vai ser destruída. Então, a gente vê aqui a primeira razão, e uma das razões que Nínive cairá: a sua matança impiedosa. Irmãos, nós sabemos que o derramamento de sangue inocente é um pecado grave que Deus vê, lembra e julga. Isso não será dado às costas diante do nosso Senhor. O Senhor vê e verá e condenará tanto há 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, quanto hoje. O Senhor, ele reina, o Senhor é poderoso. Quando nós olhamos agora, irmãos, para o versículo 4, a gente vê aqui uma palavra muito forte mesmo, né? A prostituta formosa ou a meretriz formosa. Irmãos, as escrituras mostram várias vezes que a idolatria sempre está associada com frequência à prostituição. E quando consideramos, irmãos, que a principal divindade de Nínive era Ishtar, a deusa da sexualidade, da fertilidade e da guerra, nós podemos entender então o que está acontecendo aqui, porque Naum ele usa essa metáfora.
Os assírios, irmãos, então, por causa da sua cegueira espiritual, eles foram seduzidos por uma deusa perversa. Isso me faz lembrar muito bem, irmãos, daquilo que o salmista diz no Salmo 115, versículo 8. As pessoas tornam-se semelhantes aos deuses que adoram. Pois o que nós cremos, de fato, irmãos, determina a forma que nós nos comportamos. De fato, o que está no teu coração. Por isso que a palavra do Senhor muitas vezes fala, guarda o teu coração. Olhe para o seu coração, porque aquilo que você se relaciona, aquilo que você adora, de fato mostrará o seu comportamento. Isso daqui não é qualquer outro tipo de papo, um papo coach. Isso daqui é um papo da Escritura Sagrada. Por isso que a palavra de Deus fala, e o primeiro salmo que abre o saltério, o Salmo 1, diz que o bem-aventurado, o homem mais feliz, é aquele homem que está meditando na palavra de Deus dia e noite. Aquele homem, aquela mulher que busca a palavra do Senhor constantemente. Irmãos, a palavra do Senhor nesses versículos nos chama essa atenção. Como está o seu coração? O que você tem de fato adorado? Será que o seu orgulho tem vencido a adoração ao Deus verdadeiro? Será que algum trauma é maior que o Deus verdadeiro? Será que esse Deus não é poderoso para te ajudar, para te restaurar? Então, a linguagem aqui, irmãos, é forte, porque o pecado aqui, de fato, é grave, é grave. Então, vemos essas declarações aqui, irmãos, é de fato de sondar o nosso coração e olhar para a nossa vida. Como eu estou vivendo diante do Senhor? Será que eu vivo, tanto no particular quanto com minha família, em adoração verdadeira com o Senhor? Ou estou procurando ter uma cara de crente, uma cara de evangélico? O Senhor nos chama a adorá-lo, a buscá-lo com sinceridade. Por isso, há uma das condenações mais perigosas que nós vemos aqui, irmãos, em todo o Antigo Testamento. Versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando o Senhor dos Exércitos se coloca contra alguém, não há defesa. Não há defesa. Deus vê o que o poder tenta se esconder. Deus não ignora a violência. A paciência de Deus não anula a sua justiça. O Senhor é paciente, misericordioso, mas Ele é justo. E um dia Ele virá. Um dia Ele entregará o cálice da sua ira. Um pastor americano chamado R.C. Sproul, ele diz: o pecado pode ser tolerado por um tempo, mas nunca será ignorado por Deus. Nunca. E depois, irmãos, a gente vai observando que o texto, ele vai falando sobre esse pecado, ele vai falando sobre essas vergonhas, né? Ele falou assim, mas por que ele utiliza, Deus está utilizando essa palavra dessa forma, né? Na antiguidade, irmãos, era comum envergonhar as meretrizes, exibindo elas publicamente. E isso foi o que Deus, então, ele promete fazer com Nínive. O Senhor, então, ele iria expor a nudez da Síria diante de todas as nações. E aí a sua influência perversa acabaria. O Senhor, como Deus poderoso, está fazendo aquilo que ninguém poderia fazer. Promovendo o juízo, limpando, trazendo paz para a nação. Não só de Israel, mas para todas as nações ao redor. Então, olha só, irmãos. Olha só o que tem acontecido, então, com Nínive. E fez-me meditar, lendo essas questões históricas e o que o texto diz, que Nínive foi uma das cidades mais antigas da história. Não sei se todos sabem. Nínive foi uma das cidades mais antigas da história. Ela é mencionada já em Gênesis capítulo 10. Outrora, ela foi magnífica, ela foi próspera. Ela viria a se tornar um monte de ruínas. Ruínas que se permaneceram, irmãos, ocultas até serem redescobertas em 1840. Até 1840, ninguém sabia da existência de Nínive. Afinal, os arqueólogos, cientistas,
Eles só tinham relatos bíblicos que uma grande nação chamada Nínive existia. Só que a Bíblia não é poder para eles, né? Não é base histórica para eles. Mas em 1840 o Senhor permite que esse império grandioso, maravilhoso, pudesse então ser descoberto. E de fato, aqui a profecia aponta isso para nós, dizendo que de fato o Senhor destruiu do mapa, literalmente soterrou aquela geração que amava a injustiça e que amava o pecado. Quais aplicações, então, irmãos, que nós podemos colocar diante da nossa vida e entender o que o texto está falando? A primeira coisa que eu quero que você possa lembrar, diante de tudo isso que eu falei, é: Deus expõe pecados ocultos. A palavra do Senhor está dizendo: Deus expõe pecados ocultos. Irmãos, Deus não se impressiona com a sua aparência. Sua aparência não vai ganhar. Pode ganhar para mim, ser relevante para a igreja, mas para o Senhor, não. O Senhor quer coração, corações dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, Deus não se impressiona com a aparência externa e nenhuma posição, influência ou crescimento nos protege do juízo se estivermos vivendo em pecado, irmãos. Então, em quais áreas da sua vida você tem se apoiado? Na tradição? A tradição sabe de ser crente sempre? Eu estou me apoiando porque eu sou de uma família crente, uma família cristã, então eu acho que eu vou para o céu por conta disso. Meu pai, meu avô, meu bisavô era crente, então eu também sou crente e eu vou para o céu por conta disso. Ou você está colocando no seu coração sobre a posição que você ocupa na igreja, em algum lugar, enquanto no íntimo você esconde orgulho, você pratica injustiça, você cultiva frieza espiritual. Irmãos, nós, olhando para o Antigo Testamento, parece que, não sei vocês, mas não grita Cristo. Não grita Jesus Cristo. Eu olho para esse texto e não vejo outra saída. Somente Jesus Cristo para a minha vida. Somente o Salvador, o Messias, morrendo numa cruz, vivendo a vida que ele viveu, morrendo em meu lugar, para ser assim, então, morto e de fato ser propício quando eu derramo meu coração a Ele, entrego a minha vida a Ele. Somente o Senhor para morrer no meu lugar, somente o Senhor para morrer no nosso lugar, irmãos. O texto aqui ele grita, ele fala Jesus Cristo. Então, uma igreja, irmãos, pode ter estrutura, pode ter organização, pode ter influência, mas se perder a santidade, o Senhor pode discipliná-la. O que adianta termos uma estrutura? O que adianta termos coisas maravilhosas numa estrutura, mas aqui dentro apenas adoradores que não estão em espírito de verdade? Se de fato for uma igreja do Senhor, se de fato for uma igreja de filhos e filhas do Senhor, o Senhor vai disciplinar. O Senhor de fato vai transformar. Então a primeira coisa, irmãos, que nós vimos aqui é esse movimento. Deus ele expondo essa maldade. E Deus depois ele vai expor algo muito mais profundo. E é a segunda e última ideia que nós vemos aqui, irmãos. Versículo 8 a 19. A segunda ideia é: Deus derruba a falsa segurança dos impérios. Deus derruba a falsa segurança dos impérios. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus, então ele faz uma comparação com Tebas, ou Nonamon. Era uma cidade egípcia poderosa que caiu. E o que Deus está querendo dizer aqui para esse povo? A mensagem é clara. Ó. Se Noamon caiu, vocês, Nínive, cairão também. Nínive beberia do cálice da ira de Deus até embriagar-se. E aqui, irmãos, mais uma vez, eu não posso deixar de citar Cristo Jesus. Vocês conseguem perceber, irmãos, que nós não temos condição de tomar do cálice do Senhor, do cálice da ira do Senhor? Somente o seu Filho, somente o Messias poderia fazer isso. E de fato fez.
Então, aquele cálice aqui que foi derramado por Nínive, o que aconteceu com Nínive? Foram descobrir no século XIX que ela existia. Acabou. Mas, se nós estamos em Cristo, se de fato colocamos nosso coração, derramamos nosso coração em Cristo, aquele que tomou de fato o cálice da ira por nós, nós viveremos. Nós não teremos essa condenação aqui na nossa vida. Por isso, Cristo é suficiente. Cristo é extremamente importante, por isso que o centro desse culto, o centro dessa mensagem, deve ser Cristo Jesus, irmãos. Então, Deus está falando aqui, basicamente, você sem Cristo, Nínive sem Cristo, sem a misericórdia, sempre a destruição será vencida de forma fácil. E aí ele fala isso, que é tão fácil, que ele compara como figos. Lá no versículo 12, se você olhar, lá no versículo 12, ele fala que a conquista, na verdade, a conquista seria tão fácil que parecia como figos maduros caindo na boca de uma pessoa. E o versículo 13 aqui, ele vai colocar essa ideia do o teu povo é como mulheres no meio de ti. É claro, irmãos, que esse texto aqui, nós não podemos tem que ter uma explicação, né? Esse texto aqui, ele não foi escrito em 2026 para brasileiros, né? Ele foi escrito, obviamente, para aqueles que necessitam do evangelho, ou seja, todo mundo. Mas aqui, ele não está dizendo que mulher não tem coragem, aqui não está humilhando as mulheres. O texto está dizendo uma linguagem militar da época. As mulheres, elas não tinham estrutura militar, elas não estudavam e elas não tinham treinamento militar de defesa nenhum. Logo, se você colocasse uma mulher na guerra, ela não saberia nem o que fazer com uma espada. Então Deus ele usa essa comparação, falando assim, sobre essa incapacidade de defesa. Então ele utiliza essa linguagem militar que era utilizado naquela época. E depois então ele apresenta a seguinte mensagem de um inseto, né, de uma imagem de um inseto, falando que esses soldados invasores eles arrasariam a terra e a cidade com uma praga de gafanhotos que não deixaria nada para trás. E o versículo 19, então, para a gente encerrar, é devastador, irmãos. Olha só o que fala. Não há cura para a tua ferida, tua chaga é incurável. Essa palavra incurável aqui, irmãos, sugere algo irreversível. Não tem o que fazer. Então, Nínive, ela confiava em muros, ela confiava nos seus soldados, Nínive confiava na economia, Nínive confiava no seu comércio, versículo 16. Mas nada disso impediu a sua queda no ano 612 a.C. Doutor, pastor Martin Lloyd Jones, ele disse: o maior engano do homem é confundir estabilidade presente com segurança eterna. Com segurança eterna. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Olhando o que aconteceu com Nínive. Primeira coisa, irmãos, não devemos confiar em estruturas. Não confie na sua estrutura. Não confie na sua sabedoria, achando que você vai para o céu, que você vai ter relacionamento com o Senhor, confiando em você mesmo. Confie em Cristo. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor de toda a terra. Devemos confiar nele, não em nós, não em homens. Não devemos confiar em números. Não devemos confiar em números. Não devemos confiar em estabilidade financeira ou crescimento externo. Nossa segurança está somente na graça soberana de Deus. Cristologicamente, irmãos, isso daqui aponta para um contraste muito interessante. Enquanto impérios caem, o reino de Cristo é eterno. E não é assim, irmãos? Não faz 2000 anos que o império de Jesus Cristo foi instaurado na terra e nós somos os seus soldados? Quantos impérios caíram? Quantos impérios caíram? Surgiram e caíram nesses 2000 anos. Mas nós somos aqui a prova viva. O reino dos céus existe. Ele foi instaurado. E isso que é eterno. É isso que deve dar alegria para você durante a semana, durante esse dia. Você não vive no reino desse mundo. Você vive no reino eterno. Então, Naum 3 não é apenas um capítulo de condenação histórica. É uma declaração solene. Dizendo assim, Deus vê. Deus vê. Deus julga. Deus derruba. Deus permanece.
Porque a gente vê aqui, irmãos, que Nínive cai, a Síria desapareceu, mas o trono de Deus continua. E há uma pergunta aqui que me confrontou e eu creio que confrontará os irmãos. Será que nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa, sob o poder humano ou o poder de Deus? Será que essa noite, você olhando para a sua vida hoje, você está construindo a sua casa na rocha, no poder de Deus ou no poder humano? Por isso que nós precisamos, então, irmãos, ao sair desse culto, ou aqui mesmo, quando nós estivermos em oração silenciosa, pensar em 3 coisas. Primeira coisa, examinar o nosso coração diante de Deus. Não confie em aparência espiritual, irmãos. Não confie. Busque santidade real. Santidade real com o Senhor. Segundo, não coloque sua segurança em estruturas humanas. Igreja forte não é igreja grande, é uma igreja fiel. Isso que é uma igreja forte, uma igreja fiel. E vivam à luz do reino, que não pode ser abalado. Ou seja, Cristo vive e reina para todo sempre. Irmãos, encerrando, que o Senhor nos livre de toda a soberba de Nínive, né? Que Ele possa nos conduzir à humildade do Evangelho. Amém. Vamos ter esse tempo então de oração. Feche seus olhos, fale com o Senhor, coloque sua vida, sua casa diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, humildes, pedindo que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus. Ajudar em que cada um de nós aqui possamos sondar o nosso coração verdadeiramente. Mas, ó Deus, nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguiremos, ó Pai. Somente com a ajuda do Santo Espírito. Somente através do Santo Espírito. Ó Deus, se é um coração, ó Pai, que está distante do Senhor, ó Pai, um coração, ó Deus, que não tem buscado o Senhor como o Senhor deseja, um coração, ó Pai, que está frio, ó Deus, acenda, ó Deus, arde outra vez o nosso coração, ó Pai, porque nós precisamos buscar o Senhor, precisamos viver com fidelidade ao Senhor, ó Pai, precisamos viver lembrando que nós não somos desse mundo, que nós somos soldados do Senhor, representantes do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Mais uma vez, obrigado, porque Cristo Jesus morreu na cruz, ó Pai, para nos salvar. Cristo Jesus tomou o cálice da ira que estava sobre nós, nos dando, ó Deus, através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, salvação para todo aquele que nele crê, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, ó Deus. E tire o orgulho, tire toda a vaidade, ó Pai. E nos dê um coração como de Cristo Jesus, seu Filho, ó Pai. Um espírito manso, calmo, humilde, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.